Boa noite. Vamos agora ouvir a palavra do nosso Deus, a mensagem baseada na palavra dele. Vamos começar com oração para que ele nos abençoe nessa transmissão e que ela nos edifique a todos. Santo Deus, muito obrigado por tudo que tu fazes em nossas vidas, em cada detalhe, desde nossos mais íntimos pensamentos, nosso coração, palavras, ações, tudo. Colocamos em tuas mãos para que tu nos santifique em tudo. Te agradecemos por esse culto agora, tudo que foi feito até aqui, cada louvor, oração, tudo que foi comentado, cantado, orado aqui. E queremos te pedir agora, Senhor, que tu sejas com esses momentos específicos da transmissão da tua palavra, que tu me capacites a transmiti-la com fidelidade. E que haja edificação aqui através do teu Espírito. Muito obrigado, livra-nos sempre de todo o mal e mantém-nos na tua comunhão, em nome de Cristo. Amém, Senhor. O príncipe e os presos. Esse é o título de nossa mensagem. E o nosso texto vai relatar um dos eventos mais marcantes da vida de um grande missionário, /pastor, /teólogo, Paulo. Então foi um evento muito marcante da vida dele, talvez o mais importante, é um dos mais importantes ministerialmente falando. Então vamos para o contexto do nosso texto. Paulo, na sua terceira e última viagem missionária, ele terminou aquela viagem em Jerusalém, onde ele foi duramente atacado pelos judeus no templo, chegou a ponto de ser quase linchado, mas foi salvo pelos romanos e acabou ficando preso pelos romanos por causa dos judeus. A situação estava tão perigosa em Jerusalém que ele foi transferido para um local mais seguro, seria Cesareia. Cesareia, que era a capital da Judeia, então, onde o governador da província morava e onde estava bem mais fortalecido ali militarmente. Então, Paulo foi transferido e acabou ficando 2 anos preso ali em Cesareia. Só que o governador, em vez de ter soltado, ouviu os judeus, qual era a acusação que tinham contra ele, no caso Félix. Ouviu os judeus, ouviu Paulo, não viu nada que justificasse Paulo ficar preso, mas também não queria soltá-lo por receio dos judeus, manteve-o encarcerado até o fim do seu mandato ali, acabou, trocou por outro, quer dizer, foi outro governador, chegou no lugar dele, chamado Pórcio Festo, e Paulo estava ali encarcerado há já 2 anos. Estamos bem nesse contexto aqui, Pórcio Festo, novo governador da província da Judéia, e com esse problema nas mãos dele. O que vai fazer com esse prisioneiro? Ele também ouviu os judeus, ouviu Paulo, não viu problema nenhum com Paulo, por outro lado não queria soltá-lo e ficou com esse dilema. Chegou num ponto que Paulo apelou para o imperador, no caso Nero, né? E ele tinha que mandar Paulo para Nero. Aliás, alguns podem dizer, Paulo apelou logo para Nero. Nero é bem conhecido pela sua crueldade, mas estamos aqui nos primeiros anos do império de Nero, então ele está no 5º ano de imperador aqui, então ainda não tinha revelado sua faceta cruel, hostil aos crentes, quase não, insana mesmo, não. Nero estava naqueles anos iniciais e não estava perseguindo ainda os crentes, então não é de surpreender que Paulo tenha apelado para Nero. E o governador Pórcio Festo ficou num problema. Como é que eu vou enviar um prisioneiro para lá, para Nero, sem dizer qual é a acusação real contra ele? Diante desse problema veio uma solução maravilhosa para ele. Ele foi visitado por outro grande autoridade ali, que ele era um rei da região. Na verdade era um cargo análogo ao dele, só que não era enviado diretamente por Roma, era um rei, digamos, local, e a mesma autoridade que ele tinha sobre a Judéia, esse outro rei tinha sobre outro território ali da região, que era o rei Agripa II, bisneto do Herodes Grande, aquele Herodes que é bem conhecido, que tentou matar o Senhor Jesus Cristo. Esse era bisneto dele. Então, como ele era mais ou menos judeu, tinha um sangue meio misturado, porque ele era bisneto de uma judia chamada Mariâmene. Então ele tinha um sangue meio judeu ali, misturado, os judeus até gostavam disso, então ele era bem, conhecia as questões judaicas. Então Festo disse, opa, que coisa boa, chegou agora um rei, conhece bem mais do assunto do que eu, e vai me ajudar nessa questão. E conversou com Agripa. Ele expôs o caso e Agripa disse, pois tudo bem, vamos ouvir esse prisioneiro. Então marcaram para o dia seguinte uma reunião com Paulo, e é o que nós vamos ver agora, é esse o nosso texto. Vamos para Atos capítulo 25. Na verdade, o nosso texto é o capítulo 26, mas eu quero ler um versículo do 25, que vai nos preparar o cenário aqui melhor.
Atos 25, 31. A informação é que Agripa estava junto com Berenice. Agripa e Berenice, um casal, que romântico, tão bonito. Na verdade, a Berenice era irmã dele, irmã do rei Agripa. Irmã? Tudo bem. Tudo bem não, porque havia um relacionamento meio duvidoso ali entre os dois. Ela era viúva, seu marido tinha morrido, aliás, o marido era tio dela, outro rei, e depois que o marido morreu, foi morar com o irmão, mas havia rumores ali que o relacionamento dele era incestuoso. Né? E aliás, ela própria se tornou amante, dizem, de Tito, o que viria a ser imperador de Roma. Antes dele ser imperador, era um general, e ela veio a ter um caso com ele. Então era uma mulher da moral um tanto quanto questionável. Ok? Então vamos lá, Agripa e Berenice, nessa recepção, uma reunião muito formal, de alto nível, digamos assim, preparada por Pórcio Festo, com esse casal visitante, várias outras autoridades ali, e vão chamar Paulo. Olha a descrição do evento ali, Atos 25, 23, e dali nós vamos para o capítulo 26. Diz assim, Atos 25, 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Cesareia, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então, Festo apresenta o caso de Paulo resumidamente, e agora vamos já chegar no discurso de Paulo, que é o nosso texto. Mas uma curiosidade aqui, antes de entrarmos no texto em si, ele diz aqui, ele fala que entraram com grande pompa. Uma curiosidade, a palavra grega para pompa é fantasia, literalmente a palavra que nós trouxemos do grego. E a ideia de uma pompa, de algo bem, de um aparato, algo muito que chama atenção, um show, algo assim. A ideia seria essa, a ideia do original, literalmente fantasia. Bom, chega lá, ele com os dignatários dele lá, fala aqui dos oficiais superiores, parece que são 5 homens, que cada um era responsável por 1000 soldados, ou seja, 10 centuriões, e os 1000 soldados, era algo bem grande ali, não os soldados estavam todos lá, mas o chefe deles estavam ali. Então foi algo muito marcante, daquelas reuniões mesmo que hoje a mídia focaria com todas as luzes, com todo o sensacionalismo, dada a importância daquele encontro ali pelas pessoas que estavam reunidas. Vamos então finalmente ao nosso texto, capítulo 26, Atos 26 e 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Interessante o detalhe que diz que Paulo estendeu a mão, talvez fosse um gesto cortês. Me interessa, curiosamente, ele estava com as correntes ali, então ficava bem evidente a situação de um preso. Aliás, já está mais do que claro aqui um grande contraste entre aquela plateia, muito bem vestida, evidentemente, com toda a pompa, e Paulo, um prisioneiro, com vestes de prisioneiro, com todas as condições de um prisioneiro, ali humilhado, trazido por soldados, com correntes na mão. Começa o discurso de uma forma bela, bem dentro dos padrões da época, de um discurso elegante. E agora ele vai discorrer, vai começar falando, como vocês vão ver, do passado dele e até a perseguição que ele fez contra a igreja. Ele diz assim no versículo 4: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo ao Senhor, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, ao mesmo alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Notem que Agripa aí é o centro dessa reunião. Quer dizer, claro, o centro é Paulo, mas em termos de audiência, ao ouvir Paulo, ele é o centro, não é mais Festo. É ele próprio, aliás, ele próprio tomou a iniciativa parece que o controle da reunião foi dado para ele. Ele que disse: pode falar, Paulo. E ele está se referindo diretamente ao rei Agripa. Sempre é esse rei aqui, que, como comentamos, era um rei que tinha muita ligação com o judaísmo, e Paulo começa dizendo, como nós vimos, que o judaísmo, o cristianismo,
ele é completamente coerente com o Antigo Testamento. É isso que ele está dizendo. Olha, o que eu creio é exatamente o que está na nossa religião, por assim dizer, na nossa lei, na palavra do Senhor. É tudo coerente com o que vocês esperam, em outras palavras, que nós esperamos. Versículo 8. Porque se julga incrível que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, olha o que Paulo fez com os crentes. Vou falar aqui pelo menos 3 pontos que mostram a gravidade com a qual ele agia contra os cristãos. Olha o que ele vai dizer. Autorização dos sacerdotes: encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Olha os detalhes que ele dá aqui. Ele ia atrás deles, levava preso, castigava, ou seja, chegava até a torturar e obrigando a blasfemar, chegava a apoiar a morte deles, e isso não só em Jerusalém, mas em todas as cidades. E ele fala aqui termos bem fortes quando ele diz demasiadamente enfurecido. É um termo bem forte aqui de ira que ele tinha contra os crentes. E ele vai estar descrevendo como é que ele perseguia aquele próprio caminho que agora ele estava defendendo. Versículo 12. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Damasco, capital da Síria. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio. Daqui a pouquinho a gente lê o versículo seguinte. Mas aqui é a descrição da conversão de Paulo, o evento mais importante da vida dele, sem dúvida alguma. Aliás, eu mencionei que o nosso texto é um dos pontos mais importantes em termos ministeriais, mas da vida de Paulo em si, claro, o fundamental, crucial na vida dele realmente foi o encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, como nós vimos aqui, e essa é a 3ª vez no livro de Atos que esse evento é descrito. Primeira vez está no capítulo 9, o próprio Lucas descreve com Paulo na 3ª pessoa, se referindo ele, Paulo, aconteceu isso. A 2ª vez que aparece já é Paulo dando o próprio testemunho dele, lá no capítulo 22, quando ele foi preso pelos judeus em Jerusalém, mais de 2 anos antes disso. Ele pregou para os judeus, ele pediu permissão para falar, o comandante deu, e perante toda aquela multidão ali que queria matá-lo, ele pediu silêncio e pregou, e ele deu o testemunho de conversão dele. E agora, pela 3ª vez, ele repete, Lucas repete pela 3ª vez, Paulo pela 2ª, o testemunho dele aqui agora para Agripa e para um grupo bem menor. E aqui é interessante que em cada um desses eventos, há alguns detalhes que Lucas, o autor do livro, revela. Aqui ele diz, por exemplo, que Cristo falava em língua hebraica, tudo indica que seria o aramaico, e fala o detalhe que todos caíram por terra. Então, quando eles ouviram essa luz mais brilhante do que o sol, como é que nós podemos imaginar uma luz mais brilhante do que o sol? É difícil de imaginar, mas foi. Então, quando viram isso, todos caíram por terra, e Paulo ouviu essa voz e conversou com ele. E há uma frase que só aparece aqui também, uma frase que parece um pouco enigmática. Qual seria essa frase? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Que é isso? É como dar um chute em algo pontiagudo, que evidentemente vai lhe ferir. Talvez a expressão mais próxima disso que nós temos é dar murro em ponta de faca. Ou seja, você está dando um murro em algo que vai lhe ferir. Então, evidentemente, Paulo estava agindo de uma forma que era terrível contra ele próprio ao perseguir os crentes. Uma doutrina muito profunda que nós já podemos ver aqui de antemão é quando Cristo diz: você perseguiu a igreja, você estava perseguindo a mim. Opa, olha o peso dos crentes aqui diante do Senhor. Quem toca num crente, toca no Deus desses crentes, toca no Senhor desses crentes. Olha a união de Cristo com a sua igreja. É bem evidente aqui nessa passagem.
Então, como nós vimos aqui, o Senhor Jesus também comissiona Paulo, diz que eu já te apareci aqui, ainda vou te aparecer mais e vou te livrar do povo e dos gentios. Aliás, eu estou te enviando para eles. Vocês perceberam quantas qualidades, quantos atributos do Senhor Jesus Cristo nós podemos inferir só desses poucos versículos aqui? Quais seriam eles? Primeiro, o grande poder do Senhor, grande autoridade do Senhor de aparecer ali com a luz mais forte do que o sol, e Paulo, grande, o poderoso judeu ali contra os crentes, que os crentes nada podiam fazer contra ele, fazendo tudo que nós já descrevemos aqui, pois Cristo apareceu e o humilhou ao pó ali. Olha o poder, olha a autoridade. E diz, levanta Paulo, agora vai me servir, fazendo tudo isso, e a vida do apóstolo foi poderosamente transformada para sempre a partir daquele instante. Esse é o poder do nosso Deus. Se ele aparecesse para nós podemos pensar assim, como ele apareceu para Paulo, minha vida ia ser toda diferente, não só a sua, mas a minha, a sua, mas a de todo mundo que visse. Mas ele tem os seus propósitos para não aparecer. Ele quer que nós o sigamos pela fé. E nós temos absoluta convicção de que isso é verdade pelo Espírito Santo. Mas se ele quisesse aparecer desse jeito, o mundo todo iria se prostrar diante dele, vendo essas evidências. Mas, novamente, a maneira que ele tem de se revelar às pessoas é através da pregação da palavra, e ele usa a fé que ele mesmo dá para que as pessoas enxerguem. Mas, antes de nós prosseguirmos, fica essa importante lição aqui. Esse é o nosso Deus. Pode não parecer em certas situações de nossa vida, como nós até ouvimos em vários cânticos. Parece que às vezes nós não o vemos agindo, mas ele está tão presente aqui como ele esteve com esse poder na vida de Paulo. E nós vimos também o aspecto de autoridade junto com o poder, e tem mais também. Qual seria? Pura misericórdia e graça. O grande perseguidor da igreja, contra o qual talvez nós disséssemos, esse nem merece ser perdoado. Talvez nós disséssemos, não senhor, não converte esse não, porque esse não merece não, ele deve ir para o inferno mesmo. Talvez nós em nossa carne disséssemos dessa forma. Mas olha a tremenda misericórdia de Deus. Aquele perseguidor dos crentes que tanto ofendeu o próprio Senhor Jesus Cristo, que perseguiu o próprio Senhor Jesus Cristo, foi perdoado ali. Muito importante. Paulo creu, também não é evidência dessa, mas seja como for, Paulo creu e se submeteu. Evidência de conversão. Deus nunca salvaria uma pessoa que continuasse rebelde a ele. Não existe isso. O salvo, a consequência natural de alguém ser salvo, é que realmente se submete ao Senhor, ama ao Senhor, ao ponto de dar até a sua própria vida, se preciso for, como Paulo estava dando o exemplo físico, literal disso, de uma vida completamente entregue a Ele, mesmo ao ponto de ser perseguido. É uma consequência de alguém ser um salvo. Interessante, isso aqui é muito importante. Então, o fato, teoricamente, se Deus aparecesse para alguém que a pessoa não se convertesse por algum motivo, essa pessoa não seria salva. Então, a evidência de conversão é o que aconteceu com Paulo aqui. Mas vamos prosseguir aqui na nossa narrativa. Eu deixei de propósito em qual versículo? 18. O nosso próximo versículo agora vai ser o 18, porque ele é muito rico. Eu queria falar um pouquinho mais sobre ele antes de continuarmos o fluxo da narrativa em si. Atos 26, 18. É dito que Cristo envia Paulo para os judeus e para os gentios. Para quê? Olha o versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que versículo forte. Irmãos, interessante que eu não sei a primeira vez que eu li esse versículo. Eu vou fazer 40 anos de crente no próximo ano, é o novo, né? Mas, não 40 anos de crente, é isso mesmo. Exatamente, próximo ano, 40 anos de convertido. Eu não sei qual foi a primeira vez que eu li esse versículo aqui, mas eu creio que desde a primeira, ou uma das primeiras vezes que eu li, me impressionou bastante, ao ponto de que eu, sem querer, o decorei. Sem querer assim, sem me esforçar para isso, ele ficou muito na minha mente, por causa do peso de cada palavra que tem aqui. Abrir os olhos, converte das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Olha a tremenda mudança que ocorre na vida de alguém que se converteu. Aliás, esse versículo foi lido hoje pela manhã aqui na aula do Wanderson, não é isso? Mas voltando aqui, uma conversão é muito mais do que uma mera mudança de religião ou mudança de seja o que for.
muito mais. É sair de uma esfera para outra, uma esfera em que nós éramos cegos, nada enxergávamos, podíamos ser inteligentes, humanamente falando, muito bem sucedidos profissionalmente ou academicamente falando, mas éramos cegos para a verdade, as questões cruciais da existência humana e de todas as coisas, nós não enxergávamos. E agora Deus nos fez ver aquilo que é real. Detalhe, há algo pessoal em uma dessas esferas. Perceberam aqui? Como assim pessoal? Quem é que está na esfera das trevas? Satanás, ele domina ali. E a outra esfera, a esfera da luz, da verdade, o próprio Deus. Saímos do domínio de Satanás para o domínio de Deus. Isso é uma conversão. Mais informações. Isso envolve remissão de pecados. Todos nós nascemos pecadores e absolutamente cortados da comunhão com Deus. Mas só tem um jeito do nosso pecado ser solucionado, é uma entrega pessoal ao Senhor Jesus Cristo, para ser perdoado, porque sem esse perdão não pode ter comunhão entre Deus e qualquer pessoa, tem que haver um perdão. Então envolve aqui remissão de pecados, mas não fica só nisso, vai além. O que caracteriza uma conversão? Além de mudar de uma esfera, mudar de Satanás para Deus, mudar da cegueira para enxergar as coisas, além de ter os seus pecados perdoados, o que mais é dito aqui? O futuro, a glorificação, o quê? Herança entre os que são santificados. Olha o nosso futuro eterno ali, estão vendo? Mas essa herança é para todo mundo, é universalismo, todo mundo vai se converter. Aliás, alguns pensam assim, Deus é tão misericordioso, como é que ele vai mandar alguém para o inferno? Cristo morreu por todos, no sentido eficaz mesmo. Então todos vão ser salvos. Um Deus de amor não vai mandar uma alma para o inferno. Quem disse isso? A palavra de Deus não diz isso. Herança entre quem? Os que são santificados. Os santos vão para o céu. Os santos, pelos seus próprios esforços, que já nasceram santos, é impossível. Todos nascemos pecadores e condenados. Todos nós. E quem é santificado? Aqueles que são santificados pela fé em Cristo. Olha, tudo aqui nesse versículo é muito forte. Vários pontos da soteriologia, da doutrina da salvação aqui. Fé no Senhor, conversão, uma vez tendo fé, é santificado. Há dois aspectos aí, nós somos santificados uma vez por todas na hora da conversão, mais ou menos como a justificação, mas há um aspecto progressivo, que a partir dali nós vamos cada vez mais sendo transformados à imagem de Cristo, a santificação progressiva que dura toda a nossa vida. Ou seja, conversão, fé, santificação, no fim, herança, glorificação. E tudo isso envolve essa tremenda mudança de esfera. É muito forte o que acontece quando alguém se converte. E o Senhor Jesus está dizendo, Paulo, estou te mandando para as pessoas, para que as pessoas passem por esse processo que ele está descrevendo aqui. Agora Paulo vai se dirigir diretamente mais uma vez ao rei Agripa II, que é quem ele está mais focando o seu discurso. Versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Questão de obediência, já comentamos. Mas anunciei primeiramente em Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Mais uma vez a questão de obras como uma evidência de que houve realmente uma conversão. O que salva é a fé, é a conversão sim, mas as obras são a evidência. Paulo deixa isso bem claro aqui. Versículo 21. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro do romano, do militar romano, permaneço até o dia de hoje. Não está certo? Não está não? Não. Socorro de quem? De Deus. Interessante. Mas não foi Cláudio Lises que Deus usou para libertar Paulo? Foi Cláudio Lises, a autoridade lá da Fortaleza Antônia, contígua à sinagoga, ele que chegou lá, o comandante que liberou. Mas Paulo via muita lei. Claro, Paulo sabe que foi Cláudio Lises que o livrou, sim, mas Paulo via acima disso. Quem tem me livrado é Deus que usa esses instrumentos. Mas enfim, alcançando o socorro de Deus, versículo 22, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Paulo vê claramente a mão de Deus em cima sobre ele. E perceberam a grande qualidade de Paulo aqui, só nessas palavras que eu acabei de citar? Qual seria ela? Paulo está descrevendo uma situação difícil que ele está enfrentando, que ele tem enfrentado, quase morto pelos judeus,
e está aqui preso há 2 anos injustamente, mas ele, longe de dizer, Senhor, eu sou teu servo, por que tu permites isso? Tu não tens poder para me livrar? Claro que tem. Se tu me converteste, tu pode converter qualquer um. Tu podes. Aliás, Paulo devia saber quantas vezes naquela época Cristo libertou miraculosamente pessoas da prisão. Pedro foi libertado da prisão miraculosamente através de um anjo. Podia acontecer o mesmo com Paulo hoje. Aliás, hoje pela manhã, o pastor Jaime pregou sobre Atos 16. Não através de um anjo, a libertação, o texto não fala, mas Deus mandou um terremoto que libertou todos ali. Quer dizer, eles ficaram lá por outros motivos, mas Deus deu miraculosamente numa prisão lá em Filipos. Ou seja, Paulo sabia que Deus tinha poder para isso, mas dessa vez Deus não quis libertar. E ele poderia ter cultivado um sentimento de amargura contra Deus. Não foi isso, esse foi o tema da mensagem. Qual foi a atitude que Paulo cultivou? Confiança. Senhor, tu tens me livrado. Que maravilha de atitude ali. Você já parou para pensar, talvez nas nossas provações, quando nós temos uma doença ou algo que nos leva ao hospital, ou problema financeiro, ou problema familiar, ou social, ou de algum outro nível, que aquilo dói em nós, claro, nós sofremos, é normal que nós não gostemos de sofrer em si, claro, nós não somos masoquistas, mas, ao invés de ficarmos esfriando na fé, ou cultivando uma espécie de amargura, de questionamento, dizer, Senhor, tu és meu Deus, tu tens um plano para isso, e tu tens me livrado. Se isso está acontecendo, é porque é o melhor para mim, tu vais me livrar nisso. Mas de tantas outras coisas tu tens me livrado. Podia ser muito pior, qualquer que seja a situação que você pode estar pensando aí. Podia ser pior do que isso. Tu estás me livrando, Senhor. E isso que eu estou passando é porque é preciso passar para o meu bem e para a tua glória. Que atitude de Paulo. Mas outro ponto aqui desses versículos, antes de nós prosseguirmos, notem que ele fala enfaticamente que o tema do Antigo Testamento é Cristo. 2 aspectos da vida de Cristo. Quais são os 2 aspectos da vida do Senhor Jesus que ele diz que o Antigo Testamento enfatiza? Os profetas diziam, bem específicos, padecimento e glória. Ou seja, ele tinha que sofrer, ele tinha que ser ressuscitado. Os 2 pontos estão aqui falados por Paulo e nós não vamos mais fundo nisso agora. Poderíamos citar várias passagens que falam tanto da morte, da paixão, como também da ressurreição, da glória. Não vamos citar, mas o Antigo Testamento está repleto de passagens assim, e é o que o Paulo diz. A essa altura do discurso, olha o que acontece no versículo 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo, Pórcio Festo, o governador, o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ai, que pena. Um homem daquele nível, certamente um homem inteligente, um romano com muita capacidade, mas com a mente bem romana ali, não acostumado com as profecias judaicas, seja como for, não entendeu nada. Viu que Paulo era uma pessoa muito lida, não tem dúvida, era erudito. A maneira como Paulo se comportava, que ele falava ali, é de uma pessoa muito estudada, muito lida, não tem dúvida alguma. Mas ele está louco, não faz sentido essas coisas na mente de Festo. E Festo interrompe ele em alta voz, ele falou alto aqui, interrompendo mesmo Paulo. Nada cortês da parte dele. Olha a resposta de Paulo, olha o versículo 25. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei. Novamente voltando para Agripa. A quem me dirijo com franqueza. Ele está falando é para o rei. Pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porque nada se passou em algum lugar escondido. Pegaram aí? Que interessante como Paulo respondeu com muita ousadia. Ele disse, governador, o senhor está errado. Em outras palavras, mas de uma forma nobre. Excelentíssimo governador. Aliás, uma curiosidade... Os livros de Lucas e Atos, que eram, a princípio seria um livro só, foram escritos por um excelentíssimo Teófilo. Excelentíssimo é a mesma palavra que aparece aqui. Daí acredita-se que a pessoa para quem Lucas escreveu essa obra dupla aqui, Lucas e Atos, era uma pessoa de alto nível, talvez um nível comparável a um governador, não sei, porque ele usa a mesma palavra grega aqui que Paulo usa para o governador. E ela sempre é usada para governadores, exceto quando o Lucas fala para excelentíssimo Teófilo. Isso é só uma curiosidade aqui. Mas ele fala com muito respeito, excelentíssimo Teófilo, mas isso está errado. Forte isso, né? Mas de uma forma muito correta. E diz, o rei Agripa, tu sabes que essas coisas que eu estou falando não são mistérios ocultos, é coisa que todo mundo sabe, todo judeu, quem quer que conheça as escrituras, está revelado ali. Não tem nada de escondido aqui para uns poucos.
Olha o versículo 27 aqui. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Olha, eu não sei se vocês perceberam, mas como Paulo colocou Agripa aqui numa situação bem delicada. Por quê? Se Agripa tivesse dito, eu acredito nos profetas sim, eu tenho sangue judeu aqui, eu acredito no judaísmo. Paulo provavelmente poderia ter dito, então o que eu estou dizendo de errado? Pegaram Paulo, se ele dissesse que acreditava, como é que ele deve contradizer o que Paulo estava dizendo? Por outro lado, se ele dissesse, não, eu não acredito, estaria em maus lençóis com os judeus, a quem ele estava liderando. Então ia ter um problema aqui, e ele ficou, como se diz, numa sinuca. Olha, por isso, daí a famosa frase de Agripa II, que está no versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Essa frase é uma frase que tem causado uma certa controvérsia. Alguns a interpretam de uma forma um pouco diferente. Da maneira como está traduzida na atualizada, que é a que eu estou usando aqui, dá a entender que ele está pertinho da conversão, que ele está realmente muito tocado. Diz, olha, por pouca coisa tu estás me convencendo a me converter. Mas alguns acham que não, que seria uma pergunta aqui. No original das escrituras não tinham sinais, sinal de interrogação, por exemplo. Então, como é que nós sabemos que é uma pergunta ou não? Pelo contexto. Então, alguns acham que é uma pergunta. Por tão pouco tu queres me persuadir a ser um crente? A ser um cristão? Talvez seja isso. Alguns acham que ele está quase que esnobando Paulo, ou sendo irônico com ele. Provavelmente, eu me inclino para a seguinte posição. Ele está dizendo, Paulo, realmente você quer que por tão pouco tempo eu me torne um cristão? Essa mesma interpretação, mas talvez não de uma forma mesmo irônica ou debochando. Não, mas talvez quase que se saindo dessa cilada, dessa sinuca em que ele foi colocado. Meio evasivo ali, nem dizendo que cria nem que não cria, só dizendo, Paulo, com tão pouco tempo você já quer que eu me torne um crente? Talvez nesse espírito é uma possibilidade. Seja como for, a resposta de Paulo também é famosa. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que ouvem aqui se tornassem tais quais eu sou, exceto essas cadeias. Ou seja, Agripa, rei, que Deus permitisse que todos vocês, você, o Senhor, Pórcio Festo, Berenice, os altos oficiais, todos vocês, os guardas, esses que me trouxe aqui, todos vocês se convertessem, se tornassem cristãos como eu sou. Se Deus permitisse isso, como ia ser bom para vocês. Exceto as cadeias. As cadeias eu não desejo isso para você, que realmente é uma coisa desagradável. Mas tirando isso, aliás, que até vale a pena, um parênteses aqui, até vale a pena, se for para se converter, vale a pena cadeia, com certeza. Mas o que Paulo está dizendo retoricamente é que vocês fossem como eu sou. Que não for, mesmo que seja sem as cadeias, esqueça as cadeias, mas que vocês fossem convertidos como eu sou. Essa é a resposta de Paulo, muito bonita. E acabou a reunião. Vou ler só mais os 3 versículos daqui para a gente ver o que aconteceu depois, mas não vou detalhar muito os 3 versículos, não, só para vocês entenderem o desfecho diante das autoridades romanas. Versículo 30. A esta altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros. Parece que teve uma polêmica ali, impactou bastante aqueles ouvintes. Eles ficaram comentando, e aí, qual é a situação dele? Ele é culpado, ele é inocente? O que ele está fazendo preso? Não entendi o que ele disse. Não sei o que eles disseram entre si. Lucas não relata, Lucas não estava lá. Alguém deve ter informado para Lucas esse relato em termos gerais. Né? Dizendo, assim, eles falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Claro. E o versículo 32, o tão esperado veredito de Agripa, que Festo estava ansioso para ouvir o que Agripa tinha a dizer acerca de Paulo, está aqui, versículo 32. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. E de fato, depois daí Paulo foi para Roma, e aí outra história, não vamos falar disso. Aliás, recentemente pregamos sobre a viagem de Paulo e ele chegando na ilha de Malta, mas não é um assunto aqui. Nossa história termina por aqui e vamos fazer algumas aplicações antes de concluir. A primeira delas é, lembra do título da mensagem? Os mais atentos aqui, qual foi o título da mensagem? O príncipe e os presos. Vocês já entenderam explicar essa frase dentro do quadro aqui, não já? O príncipe e os presos? Entenderam?
Será que eu não errei? Não, deve ser o príncipe e o preso. O príncipe é Agripa e o preso é Paulo. É isso? Então acho que eu errei, coloquei plural aqui, mas era singular. O preso só tinha um outro preso além de Paulo aqui. Paulo não era o único preso? Então devia ser o príncipe, Agripa, na verdade era rei, mas príncipe parece com rei, e o preso que é Paulo. É? Não. Sabe quem é o príncipe? Sabe quem são os presos? O Wanda já está respondendo ali. O príncipe é Paulo. E os presos são todos os outros. O rei, a rainha, ou sei lá, o que quer que fosse Berenice ali, ela também, aquela mulher famosa e tudo, o Festo, o grande Pórcio Festo, o grande governador romano ali, preso. Os soldados armados ali estavam presos, todos presos. A não ser que tivesse algum convertido, nós não sabemos, mas a ideia que dá é que não, todos elas, nenhum era, assumindo que nenhum era convertido, todos presos. E Paulo era o único ali que estava não só liberto, mas era um príncipe, era um herdeiro. Aliás, nós vimos aqui Paulo descrevendo exatamente sobre a herança dos crentes. Ele era o herdeiro do rei. Herdeiro do rei é um príncipe. Por isso que eu estou tomando essa liberdade de chamá-lo de príncipe aqui. Mas que coisa impressionante como o quadro, a cena se mostra o oposto do que ela realmente é. Se nós fôssemos ver o que realmente significava Paulo e aquelas pessoas, nós iríamos ver um quadro absolutamente diferente. Iríamos ver Paulo com vestes gloriosas, ele com toda a pompa, não a fantasia humana aí, terrena, ele com toda a glória e pompa, e todos os outros algemados e lamentando. Esse é o quadro real. Como Deus vê e como vai acontecer no final da história. Mas aqui, como nós vimos, nós estamos debaixo do sol, é assim que as coisas acontecem, as coisas são invertidas. Eu vou fazer uma licitação aqui de um livro muito interessante que eu li, que é um comentário de Atos, é um pouquinho longa, mas vale a pena. Olha que riqueza de insight que esse autor teve, F.F. Bruce. Um comentário sobre Atos, ele descrevendo isso, olha só, presta atenção. A maioria das pessoas atualmente que sabe alguma coisa sobre Agripa e Berenice e Festo, os conhece como pessoas que, por um pequeno espaço de suas vidas, cruzaram o caminho de Paulo. Entenderam? Quem é Festo, Berenice, Agripa? Os historiadores podem conhecer um pouco mais, mas o mundo, a maior parte das pessoas só conhece eles porque um dia tiveram diante de Paulo aqui. Ou seja, quem é mais famoso mesmo é Paulo. Eles não. A fama deles deriva de Paulo. Né? Agora, continuando aqui. Ali, eles ouviram Paulo falar palavras que seriam de enorme bênção para eles, poderia ter sido, caso a tivessem ouvido com séria atenção. Todas essas pessoas muito importantes, VIP, ficariam grandemente surpresas e não pouco chocadas se pudessem prever a estimativa que as futuras gerações teriam quanto a eles próprios. Ou seja, como é que o mundo vê essas outras pessoas? De uma forma muito pequena, mas comparada com a que o mundo teria por aquele judeu algemado de pé diante deles para pleitear a sua causa. Ou seja, aqueles figurões ali, aquelas autoridades ficariam pasmas de ver, puxa, as futuras gerações vão ter Paulo em alta conta e a nós tão pouca conta. Eles não queriam imaginar que a situação ia ser toda invertida. Pegando de carona aqui esse insight que F.F. Bruce teve, eu diria mais impactante do que esse contraste é o contraste da natureza real de Paulo e dos outros. Um tem comunhão com Cristo, é herdeiro dele, nós já vimos aqui a conversão dele, e outros nas trevas, filhos do diabo, cegos, filhos de Satanás. Olha o contraste. E o contraste não só entre o estado atual deles ali, naquela época, mas o futuro eterno que eles iriam ter. O contraste. Como Paulo está hoje, como eles estão hoje, todos já morreram. Como é que Paulo está hoje? Detalhe, Paulo nem está ainda com o corpo glorificado. Ainda não, só quando Cristo voltar a arrebatar a igreja, aí Paulo vai ganhar um corpo glorificado, vai ressuscitar. Mas a alma dele está com Cristo, em deleite no céu. Já está deleitado lá no céu. E os outros? Um local provisório de tormento terrível. Lucas 16 descreve a história do rico e Lázaro. Depois vocês podem ver lá, já estão em tormentos, aguardando a condenação final lá no grande trono branco. Ou seja, hoje eles já estão vendo o grande contraste disso. Que coisa!
Isso é tão forte, essa diferença entre o que nós enxergamos e aquilo que realmente é e o que será, que Paulo, quando orou pelos Efésios, pouco depois disso, já preso em Roma, ele foi para Roma, ficou 2 anos preso lá, escreveu algumas cartas. E quando Paulo escreveu essas cartas, olha o que ele disse para a igreja em Éfeso, exatamente sobre o que vocês têm em Cristo. É tão fora da nossa realidade entender por nós mesmos, que olha o que Paulo disse, Efésios 1, 17 a 19. Paulo fez disso um motivo de oração, que ele orava pelos Efésios, no caso, e lógico, pelos demais crentes também. Efésios 1, 17. Não cesso de dar graças, 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, sua vocação, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e ele continua dizendo, e o poder que ele opera em vocês hoje. Ou seja, interessante, Paulo está escrevendo aqui para uma igreja, ele não está falando de descrentes para receber a iluminação pela primeira vez, não, falando para crentes, que já passaram por esse processo de saírem das trevas para a luz, já passaram, mas mesmo assim, é tão profundo o que aconteceu conosco, que mesmo nós já tendo sido convertidos, nós não discernimos facilmente. É preciso que Deus nos abra os olhos para nós enxergarmos a profundidade do que nós já ganhamos desde o dia da nossa conversão, e é isso que Paulo diz aqui. Nós mal conseguimos arranhar aquilo que nós realmente somos em Cristo e aquilo que o mundo é. Pobre mundo. E glórias ao Senhor pelo que Ele faz conosco. Paulo pede que Deus abra os olhos para nós enxergarmos isso. Só mais uma passagenzinha aqui. Também numa carta de prisão, na mesma ocasião que escreveu aos Efésios, olha o que Paulo diz, Colossenses, capítulo 3, versículo 2 a 4. Mesma ocasião, Paulo preso, pouco depois desse episódio, olha o que ele diz, Colossenses 3, 2 a 4. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está o quê? Oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós não enxergamos o que nós somos de direito. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A certeza de que um dia vai ficar evidente quem nós somos e quem o mundo é. Outro ponto aqui, vimos que Paulo passou de uma esfera para outra, de prisão que ele tinha junto, igual Festo, Berenice, Agripa II, todos eles, Paulo era igual a eles, algemado, mas passou agora a ser um príncipe. Claro, Paulo é Paulo, muito mérito, né? Paulo é um santo, então um homem muito digno, então, claro, foi por isso que Paulo passou, não foi? Não! Vocês não lembram Paulo descrevendo a conversão dele, não? Foi iniciativa dele se converter? Foi? Não, ele estava indo fazer o quê? Perseguir a igreja, perseguir Cristo. Cristo o interrompeu. Foi pura graça do Senhor arrancar Paulo das trevas. É isso que ele faz com cada um de nós. Ou seja, Paulo passou de uma esfera para outra não por mérito pessoal. Irmãos, e ficou bem claro aqui quando Paulo disse: ah, se Deus fizesse com vocês isso. Ou seja, vem de Deus, não é mérito seu nem meu. Nunca devemos nos achar superiores aos descrentes por um mérito pessoal. Não, foi Deus que interrompeu a nossa vida de trevas. Alguém pode dizer aqui, não, peraí, mas eu nunca passei por um momento assim. Fui eu que busquei, eu passei meses buscando a palavra de Deus e Ele me ouviu porque eu passei 3 anos orando, pedindo para ser um crente. Adivinhe quem colocou no coração de você o desejo de pedir isso? Foi Deus. De uma forma mais discreta do que essa de Paulo. Foi. Mas não menos poderosa, graciosa pela graça e com misericórdia. Foi Ele. Se Ele não tivesse colocado esse desejo no seu coração de uma forma tão direta, poderosa, como Ele apareceu para Paulo, ninguém tinha buscado ao Senhor. Ele lhe alcançou. Que coisa. Um ponto ligado com esse. Já vimos que a grande diferença de naturezas, não por mérito pessoal, mas pela graça de Deus, mas na base de tudo isso, por que Deus resolveu, qual era a base legal, judicial, para Deus declarar Paulo justo e os outros não? Arbitrário, Deus simplesmente disse, Paulo, eu vou ser declarado justo arbitrariamente. Não houve nada judicial envolvido com isso. Foi?
Não, Deus é justo. Ele nunca ia fazer vista grossa para os pecados se não houvesse um pagamento pelo pecado. Deus é justo. E Deus só pode fazer isso com Paulo e com qualquer um de nós porque Cristo pagou o nosso pecado. Senão, Deus não teria feito isso. Há uma base legal, judicial para isso. Que descanso para nós. Cristo pagou nossa culpa. Detalhe. O que aconteceu com ele horas antes de pagar a nossa culpa na cruz? Lembra alguma coisa do que nós vimos aqui com Paulo? Pensa em Cristo no dia que ele foi à cruz, pagou os nossos pecados ali, naquele momento específico da história humana, o momento mais importante da história. Algumas horas antes, será que o que aconteceu com ele lembra um pouquinho do que aconteceu aqui? Quem que ele enfrentou? Pilatos. Pilatos era o quê? Governador. Que nem quem? Festo. Equivalente a Festo. Pilatos foi governador igual Festo era, só que mais ou menos 30 anos antes disso. Mas do jeito que Paulo enfrentou um tribunal aqui não era um tribunal, eu sei, é diferente. Paulo não estava sendo julgado oficialmente, mas é bem semelhante. Ele está se defendendo diante de um governador romano. Desculpa, de um governador romano e um rei judeu equivalente, não tenha dúvida. Mas parece com Cristo sendo julgado por Pilatos ali. Cristo passou por isso. Para poder pagar a nossa culpa, ele passou exatamente por esse sofrimento que Paulo estava passando. Aliás, muito pior do que Paulo passou. Nós conhecemos a história, não vou nem descer a detalhes. E, da mesma forma como havia duas naturezas tão diferentes aqui, coexistindo naquela reunião, imagine Cristo com Pilatos. Onde está Cristo hoje? Onde está Pilatos hoje? Não sei se Pilatos se converteu ou não, alguns acham que sim, outros acham que não, mas seja como for, um dia Pilatos vai estar diante de Cristo, Cristo como o supremo juiz. Seja julgando Pilatos, se tivesse convertido no tribunal de Cristo a nível de galardões, tomara que seja isso, ou se Pilatos não tivesse convertido, julgado também por Cristo, no grande trono branco, 1000 anos depois. Mas Pilatos um dia vai estar diante de Cristo. Assim como Cristo esteve diante do tribunal do Bema, palavra grega para tribunal ali no caso, Bema, de Pilatos, vai inverter. Pilatos vai estar no Bema de Cristo, o tribunal de Cristo, ou no grande trono branco. Que inversão! Pilatos nunca imaginou que aquele judeu, de uma forma tão humilhado ali, um dia era o grande rei que um dia ia julgá-lo. Que inversão de situações ali. E finalmente, último ponto para nós concluirmos aqui. Paulo estava seguindo os passos de Cristo e passando por situações parecidas com a que ele passou. E estava provando o poder dele, se identificando com ele e sendo fortalecido por ele. Eu vou ler essa é a última passagem que eu vou ler aqui, vocês não precisam me acompanhar, mas olha que interessante como isso aqui é o que aconteceu com Paulo. Cristo estava cumprindo literalmente o que ele tinha prometido lá no seu evangelho. Lucas 21, 12 a 15. Se não quiserem ir, não precisa. Eu vou ler, vocês podem só anotar. E logo depois disso estarei encerrando. Lucas 21, 12 a 15. Aliás, Lucas 21, 12 a 15. Diz assim: antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, exatamente com quem Paulo estava aqui, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Olha o motivo. Assentai, pois, em vosso coração, não vos preocupais com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer, tanto quanto se vos opuserem. Cristo estava pessoalmente. No contexto aqui de Lucas, eu entendo que ele se refere à tribulação, sim, mas é perfeitamente aplicável a toda a era da igreja esse princípio em si, que nós, crentes estariam diante de governantes, sim, e na hora de uma perseguição, não duvidasse que Cristo ia dar força para eles. Isso aqui é aplicável em toda a era da igreja, mesmo que o contexto se refira mais para frente. Seja como for, irmãos, já fechando na nossa conclusão final, não nos espantemos com as coisas do mundo. Seja no sentido de ficar com medo, alarmado pelo poder do mundo, seja no sentido de ficarmos fascinados com os encantos do mundo, com a fantasia do mundo. Não, cuidado. Nossa maior preocupação e é o motivo pelo qual nós existimos, servir ao Senhor que nos salvou. Já comentei aqui o preço pago, já comentei o que está envolvido na conversão, tudo isso.
A Ele nós devemos servir. Não sejamos perturbados pelo mundo, nem pelas ameaças, nem pelas seduções. Não, sirvamos ao Senhor. Enquanto nós dermos testemunho dele, e é o motivo maior da nossa existência, mais do que qualquer coisa, nós vamos estar seguindo os passos dele, mesmo que não cheguemos a esse ponto de sermos perseguidos em juízo, em tribunal, talvez nem chegue nesse ponto, independente. De alguma forma nós vamos estar imitando ao Senhor, enfrentando zombarias, sim, e provando o poder dele. A comunhão pessoal e a capacitação dele, seja em que nível for, ele vai nos dar a capacitação. Que nós passemos todos os dias de nossa vida com essa mente voltada para as coisas do alto, enquanto fazemos as coisas que devemos aqui, mas com essa meta, buscando a comunhão com o Senhor, a força dele. Porque breve, tudo será, digamos, o mundo será desmascarado e ficará bem claro o que o mundo é e quem nós somos. Que nós usufruamos disso cada vez mais, mesmo antes daquele dia chegar. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras, pela tua verdade, pela tua tremenda fidelidade. Muito obrigado. Em nome de Cristo, amém, Senhor.